Pai Senhor, meus irmãos. Amém? Pode sentar aqui, ó. Ficar todo mundo aqui, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar. Iniciando a nossa aula nessa noite. Oremos, Senhor nosso Deus. Nosso Pai, Senhor bendito, Senhor Deus eterno. Nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na presença do Senhor para te glorificar, para te exaltar. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede também de estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, os irmãos, ó Pai, que estão vindo em direção à Tua casa, livre de todo o mal. Dá-nos uma boa aula, Senhor Deus, que seja o Teu Santo Espírito o instrutor das nossas vidas nessa noite, ó Pai. Sê conosco, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos, podem se assentar? Irmã Eloá, faz favor aqui, senta bem aqui, ó, e fica olhando se esse negócio vai desligar. E aí olha para mim se tá contando aí a numeração, se está gravando. Tá? Tá, obrigado. Primeira porta à esquerda, sobe a escada, primeira porta à esquerda. Amém? Vamos lá, irmãos? Então, daremos início à nossa aula, Pai Senhor. A nossa segunda aula, o chamamento e a preparação para o ministério. Então, vimos aí, irmãos, na aula passada, sobre o chamamento em si, né? E aí foi tocado muito no assunto sobre a questão do chamamento específico e o chamamento geral. Vimos aí que há chamada de Deus em que não tem como voltar, não tem como dizer não, e existe o chamamento geral, que são para todos, tá? Então, vimos isso aí na aula passada. Infelizmente, não tive como gravar, porque esse bichinho aqui, né, essa câmera, eu tinha resetado ela, e quando voltou numa resolução maior, aí ela ficou muito grande mesmo, e nem o computador não aceitou. Aí tentei gravar também pessoalmente lá no PowerPoint mesmo, aí o microfone descarregou no meio da aula. Aí pronto, aí. Então, se Deus quiser, eu ainda vou fazer um resumo aí. Irmãos, vamos fazer a leitura na palavra do Senhor. Nós vimos aí antes, né, a lição de número 1, o ministro e seu chamamento. Lição de número 2, hoje, chamamento e a preparação para o ministério. Lição de número 3, o ministro, seu sustento e a vida de estudos. Uma lição muito boa. E lição 4, o ministro, sua vida de oração e a esposa do obreiro. E a lição de número 5, o ministro e sua família. Vamos fazer a leitura na palavra do Senhor. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Primeira a Timóteo, tá bem, eu abri um lugar errado aqui. Primeira Timóteo 4, 11 ao 16. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos acompanham aí. Diz assim: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, irmãos, temos aí uma leitura, né, para o jovem Timóteo,
O jovem, talvez aqui, ele já não era mais tão jovem assim, né? Então, ele já era um pastor. Cuidado para não conversar, que você está sendo filmada, vocês estão sendo filmados, nem dormir, tá? Temos aí uma palavra de consolo, também de exortação, de admoestação, para que ele se levante para ser um obreiro de exemplo na casa do Senhor. E é isso que nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o chamamento e a hora de Deus. O chamamento e a hora de Deus. E vamos ver aqui, irmãos, uma coisa que acontece muito nos dias atuais, e é um alerta para cada um de nós. Ter cuidado, irmãos, sobre a questão de apressar o chamamento na nossa vida. Ah, porque eu tenho que ser pastor, porque eu tenho que ser presbítero, o pastor não me vê, o pastor não me consagra, e por aí vai. Tá? Então, temos que ter muito cuidado com isso aí. Então, os pontos que nós falamos... Essa aula, irmãos, dividida em duas. Eu não vou nem perguntar quem foi que leu a lição, né? Mas é dever e vai ser falado sobre isso aqui hoje também. A preguiça de ler que o brasileiro tem. Nós temos, irmãos, a preguiça. E a gente acostumar, vai ser lido lá na sala de aula. Não importa se vai ser lido ou não aqui, o aproveito, como diz aqui, ó, o texto de 1 Timóteo vai dizer, persiste em ler, não pare de ler. Tá? Então, o livro, irmão, não é um enfeite para o guarda-roupa, a estante dos irmãos, não. Tá? O livro é para ser lido e colocado em prática. Então, vão ser aí, essa aula é dividida em duas, mas é uma lição só. Diz assim, a primeira parte é o chamamento e a hora de Deus. Depois, nisso aí nós vamos ter observando o comportamento de alguns homens de Deus, e nós vamos ver aqui sobre o comportamento de 2 homens que souberam esperar, irmãos, que souberam esperar. Critérios usados pelos apóstolos. Será que os apóstolos eles consagravam, eles chamavam pessoas de qualquer maneira? A vida de trabalho, a vida de submissão e alguns conselhos para os obreiros sobre essa questão da hora, né, e de como se proceder na obra de Deus. Também, irmãos, a segunda parte será sobre a preparação para o ministério. Como que eu devo me preparar, mantendo sempre o vigor profético do chamamento, cuidando das disciplinas do Espírito, cultivando a mente e conselhos práticos. Aí termina novamente com alguns conselhos que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Vamos lá, então, irmãos, para a introdução. Eu lembro muito bem de um... É um conto, né? É um conto que diz o seguinte, né? Que um homem servo de Deus, ele vivia em um reino, e ali aquele rei, ele gostava muito de um homem de Deus lá, e tinha uma amizade muito grande por ele, e tudo que o rei falava, ele falava, rei, tudo tem um porquê, tudo está na vontade de Deus. Tudo está na vontade de Deus. E aí, o rei ficava ouvindo aquilo ali, tá tudo bem. Um dia, o rei foi sair para caçar, e aí lá na frente o cavalo se assustou com alguma coisa e derrubou aquele rei, e quando ele caiu, ele quebrou a perna, e demorou muito, alguns momentos ali, a achar aquele rei, e por causa dessa demora de achar o rei, aconteceu ali uma gangrena, a perna dele teve que ser cortada, e aí colocaram ali uma perna ali, de qualquer maneira, de madeira, para ele poder usar. E aí um dia ele estava lá chateado com aquilo, com aquela situação, e aí vem o servo dele lá, e falou assim, e aí ele falou, olha, por que isso aconteceu?
Por que Deus deixou isso acontecer? E ele falou assim, rei, tudo está na vontade de Deus. E ele falou assim, por causa da sua palavra, você vai ficar agora preso, eu não quero ver mais a tua cara. Aí prenderam ele, puseram ele num porão, e passado alguns dias aquele rei foi fazer uma caça de novo, foi caçar de novo. E agora ele foi com mais 2 soldados dele ali, e foi para aquela caça, e chegando em um determinado lugar, eles se perderam, e eles deram de cara com alguns índios canibais. E aqueles índios ali, eles pegaram, conseguiram pegar eles ali numa armadilha, e levaram aquele rei e os seus 2 soldados lá para a tribo deles. E aí comeram os soldados dele lá, e quando foram comer o rei, quando eles tiraram ali a roupa do rei, eles viram que tinha uma perna faltando, e uma perna de madeira. E eles então soltaram o rei na mesma hora. E quando o rei foi encontrado, aí as pessoas falaram, está tudo bem com o senhor? Aí eu não entendi, por que eles não me comeram? Eu falei, não, o senhor não conhece essa tribo aí, não? Essa tribo aí, ela não come gente que está faltando pedaço, é como se fosse uma maldição. E aí aquele rei voltou, e naquele momento ele lembrou do servo dele, que falava, tudo é da vontade de Deus. Tudo está na vontade de Deus. A primeira coisa que ele chegou lá foi soltar aquele servo dele. E aí, quando ele está ali, ele falou assim, olha, eu só não entendi uma coisa. Se tudo está na vontade de Deus, e se tudo está na vontade de Deus, por que Deus não permitiu, porque você sempre vai nas caçadas comigo, por que Deus não permitiu você ir? Aí o servo dele falou, se Deus tivesse permitido, o senhor estava aqui e eu estava agora dentro da barriga dos índios. Então, tudo está na vontade de Deus. Irmãos, isso mostra uma coisa. Tudo tem o seu momento. Tudo tem a sua hora. Tem alguns chamados, irmãos, em algumas pessoas que Deus realmente, irmãos, tem muita pressa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era diácono ainda, e quando eu fui consagrado a presbítero, antes de eu ser consagrado, eu tive um sonho que eu estava fardado, e nesse momento em que eu estava em um posto policial, eu estava sem a camisa de cima, só estava com a camiseta. E acontecia um problema lá assim, e eu tinha que sair correndo, muito apressado, e para resolver aquela situação, e não tinha tempo de vestir aquela parte de cima, para poder resolver aquela situação. E logo em seguida eu fui chamado ao presbitério. E chegando lá, no dia que eu fui entrevistado ali para poder sempre faz uma entrevista com a pessoa, fala algumas coisas ali, pergunta algumas coisas ali mesmo, como é a vida da pessoa, e eu contei para aqueles pastores ali sobre esse sonho que eu tinha tido na semana em que eu fui chamado para passar pelo crivo do presbitério. E um daqueles pastores falou, olha, sabe o que eu tenho para te dizer? É que Deus tem pressa com você na obra. Numa mesma época e que eu estava pastoreando, nós fomos pastorear a QNQ, a Eliette, ela teve um sonho, onde ela via a gente dentro de um ônibus. Esse ônibus só estava eu e ela, e estava sendo dirigido por uma pessoa, ela não via o rosto do motorista, e o ônibus estava correndo numa velocidade muito grande. E nós fomos chamados para ir para a QNQ, foi a primeira igreja onde nós pastoreamos.
Aí, novamente, ela começou a ter um sonho, que nós estávamos dentro de um ônibus, o mesmo ônibus, só que agora não estava mais aquela pessoa que ela não via o rosto dirigindo. E na direção daquele ônibus estava a minha pessoa. E nós não tivemos dúvida nenhuma, irmãos, que era a obra de Deus, que Deus tinha colocado nas nossas mãos. Uma igreja lá na QNQ que estava precisando de muita ajuda, pegamos lá ela praticamente do zero, e quando saímos de lá, já deixamos uma igreja formada com todos os conjuntos, e foi o lugar que mais Deus usou, praticamente assim, falando de um jeito de dizer, a Eliette na questão das crianças, né? A Eliette, primeiro, depois você. Aí Deus me deu o discernimento, aí eu falei para você, que Deus ia colocar você para dirigir algo que ia ter muita responsabilidade. Exatamente. E aí, na trajetória, onde o ônibus ia passando, ia pegando pessoas, né? E realmente E por incrível que pareça, depois de nós estarmos lá um bom tempo, a Eliette começou a ter um problema de saúde, e eu com medo de entregar a obra, para Deus não me punir, né? A Eliette teve um sonho, e o sonho era que a gente voltava o nosso carro e você não ia dirigir mais aquele ônibus. Aí foi quando Deus tirou a gente de lá, tipo assim, a obra que acabou. pronto. Então, irmão, Deus não deixa ninguém enganado, não, tá? Muitas vezes a gente coloca no coração e quer a qualquer custo, mas Deus mostrou mesmo. É isso que está sendo falado aqui. Precisa ter uma direção para que não haja uma decepção, porque se Deus manda, irmão, ele se responsabiliza. Por que Deus não cresce com algumas pessoas? É porque elas vão pegar muitas pessoas, vão converter ou muitas pessoas, trazer para a igreja muitas pessoas, ou é porque ela tem um propósito muito grande, é porque sei lá, ela vai morrer cedo. Eu já vi gente que, tipo, o Senhor foi trabalhando na vida dela, porque ela ia morrer muito cedo. Aí ela trabalhou muito e aí faleceu. Não, pode ser que Deus tenha um propósito ali antes daquela pessoa passar para o Senhor. Mas também Deus pode ter um propósito rápido com você e não com a Eloá, ou então rápido com a Eloá e não com você, pelo seguinte, que o jeito de Deus trabalhar com você, moldar você, lapidar você, é de um jeito. Ele ainda está lapidando, precisa tirar algumas arestas. O caso da irmã Eloá nesse ponto, pode ser que Deus já veja nela uma capacidade que ela não vai desistir lá na frente. Por você ainda não estar lapidada, você talvez vai desistir, talvez vai escandalizar, talvez a obra de Deus não vá para frente, por aí vai. Então, cada pessoa tem um jeito de Deus trabalhar. Cada jeito, irmão. Cada pessoa tem um jeito de Deus trabalhar, tá? A irmã Amanda vai passar uma... Você sabe o nome de todos? Escrever, irmão, que eu esqueci de fazer a chamada, tá? Amém, irmão? Vamos lá? Então, irmãos, nessa lição, nós estudaremos sobre o chamamento pessoal e específico. Não vamos tocar no mesmo assunto passado, mas buscando entender o momento certo de tomar decisões, já que qualquer decisão ministerial traz a reboque conflitos pessoais que, se não forem bem administrados, deixarão marcas, irmãos, para toda a vida. E marcas, irmãos, na pessoa e marca também naqueles que estão sendo pastoreados. Eu contei para os irmãos aqui, uma vez eu cheguei numa igreja lá no setor O, e aí eu cheguei lá, eu era sargento, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Mas quando eu cheguei lá, tinha um presbítero, e eu era presbítero também, mas com ação pastoral. É diferente. Tipo o presbítero Júnior, irmãos, ele está lá no Mingone, mas ele está lá com ação pastoral. Ele está lá, colocado lá como pastor daquela igreja. Por isso que ele é conhecido como pastor.
Ele pode ser chamado de pastor, porque ele está com ação pastoral, ainda que ele seja presbítero. Né, irmão Cristiano? Então, eu cheguei lá com ação pastoral, eu era presbítero. Sumiu o irmão da igreja. Sumiu. E eu fui perguntar para o irmão lá, irmão, cadê fulano de tal? Não, pastor, ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja porque ele descobriu que o senhor é sargento. E ele é sargento na PM também. Só que o senhor é terceiro sargento e lá ele é primeiro sargento, ele é mais antigo. E como ele descobriu que o senhor também é presbítero, ele disse que quem tem que respeitar aqui, alguém que tem que respeitar aqui, é o senhor que tem que respeitar ele. Não é ele respeitar o senhor, não. Olha, ele saiu e sabe o que ele fez? Abriu uma igreja. Passando as 2 quadras. Agora pergunta se foi para frente, irmão. Não foi. Não foi. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Tá? Sobre isso aqui que eu estou falando. Como que está a sua submissão? Uma das coisas que nós precisamos tocar no assunto, irmão, você é submisso? Se você não é submisso em alguns pontos sobre a questão de o seu pastor, irmão, como que você está pronto para cuidar de uma congregação? Como que você lá na frente vai ser pastor? E vai exigir de quem? Dos outros, submissão. Mas lá atrás você não foi submisso. Algumas coisas nós vamos tocar aqui, tá? O momento de agir, de tomar decisão, de abandonar o emprego, irmãos. Eu falei aqui na aula passada que eu conheci um pastor que abandonou tudo e foi para o Amazonas. Ele trabalhou em missões lá, mas quando voltou, ele quis voltar para o emprego dele, que ele tinha deixado. E não conseguiu mais. E era um emprego, irmão, de funcionário público. Irmãos, e ele era funcionário público. E pelo que ele disse com a própria palavra dele, parece que não era de Deus aquela tomada da decisão dele. Então, irmão, cuidado com isso. Irmão, cuidado com esse negócio de botar a mão na cabeça e alguém dizer que tem uma grande obra, pode deixar tudo e ir para a obra. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Geralmente, irmão, Deus não trabalha desse jeito. Não trabalha desse jeito, tá? Deixa tudo que você tem. Larga tudo que você tem. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Se alguém falar isso para você, e se você tiver em dúvida, irmão, tem uma coisa bem fácil de se fazer. Dobra o teu joelho e vai pedir confirmação. Já que você tem alguma dúvida, peça para Deus falar contigo. Se Deus falar contigo, aí quem sou eu para falar alguma coisa, tá? Vamos aí. Resumindo, é preciso tomar uma decisão. E a igreja, ou os irmãos em Cristo da congregação, podem ajudar o obreiro nessa tarefa. Sem a ajuda dos irmãos, pode-se até duvidar do chamamento. Meu Deus, será que é mesmo? Será que é mesmo? Tá? Então, eu falei que quando acabou a última lição, nós falamos aí que um dos jeitos da gente perceber isso também é se a igreja... a igreja nota isso na gente. A igreja nota isso na gente, tá? Quanto tempo uma pessoa deve esperar para avançar? O que fazer? O aluno poderá tirar lições preciosas de homens de Deus, observando a maneira como reagiram diante de um chamamento divino. E aí, irmãos, nós temos 2 situações aqui. A questão de Paulo e a questão de Davi e a questão de Paulo, tá? Davi, irmãos, ele foi chamado pelo Senhor, nós vimos aí na última lição, mas hoje nós vamos tocar aqui nesse assunto, né? Vamos ver aí, na vida desses 2 homens de Deus, percebe-se a existência de um período, o básico é lá em cima, viu, irmão?
está sendo na primeira escada à esquerda. Percebe-se aí a existência de um período de transição e de espera entre o chamamento e o cumprimento da chamada. E o que o aluno aprender à luz da vida dele servirá de ajuda para a vida desse aluno, evitando que cometa engano, seja apressando-se a cumprir logo a missão ou demorando para cumprir também. Tem esse lado. Apressando ou demorando. Tem esses dois lados, tá? Então vamos para o primeiro aí, Davi, tá? Observando o comportamento de alguns homens de Deus. Na lição anterior nós vimos aí sobre a questão de Davi. Agora, devemos destacar que entre o chamamento, quando foi ungido por Samuel, até o dia em que foi colocado como rei de Israel, tomando posse definitivamente como rei, passaram-se, irmãos, segundo aqui o escritor, 21 anos. Segundo o comentarista aqui, tá? Desde o chamamento, aonde foi o chamamento, irmão? Por Samuel, lá quando derramou o azeite sobre ele. Alguns fazem uma conta diferente aí e diminui isso aqui, tá? Mas o comentarista aqui colocou 21. Ainda, irmãos, que seja 5 anos. Ainda que fossem 10 anos. Mas existe uma espera. Davi, irmãos, se fosse um de nós, se nós fôssemos naquele momento, se fosse a gente, qual seria a nossa reação em você ser chamado na frente dos seus irmãos e na frente dos seus irmãos e do seu pai dizer: o Senhor está te ungindo agora, rei de Israel? Irmão, alguns de nós aqui, quem sabe até o Célio aqui mesmo, levantaria já com outro olhar. Agora vocês me respeitam. Agora, Davi, e as ovelhas? Ovelha? Conversa de ovelha. Eu sou rei. Mas o que Davi fez, irmão, depois que foi ungido? Os irmãos lembram aí? Voltou lá para as ovelhas, irmão. Cuidar de ovelha. Eu li em algum lugar mesmo que Saul reinou 20 anos sem a presença de Deus. E o rei Davi, ele só pegou o reinado depois que o Saul morreu? Depois que ele morreu. Depois que ele morreu. E ele não... Ele tinha uma coisa nele assim que falta muito em diversos lugares, irmãos. Tá? É aquela questão de... meu amigo... Se eu tivesse no lugar do pastor Johnny, rapaz, o negócio ia ser diferente. Não, irmão. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. O Saul estava roncando lá, irmão, dentro da caverna. E quem é que estava dentro da caverna lá também? O Davi, irmãos, junto com outros ali. Aí os soldados dele falaram assim: Davi, é a hora, Davi. Sabe aquele dia lá que você foi ungido lá por Samuel? É a hora, Davi. Olha o homem aí na tua frente. Passa o facão no pescoço dele, Davi. Já pega logo essa coroa. E ele vai dizer: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ungido aqui, irmão, não é ungido de unção, não, viu? Ungido aqui é escolhido por Deus para ser rei. Tá? Não tem nada a ver com o negócio de unção ali, não. É unção, ele foi escolhido por Deus. Tá? Então, ele 2 vezes ele teve chance. Deus colocou, não. Pode ter sido Deus também que colocou, irmão, mas para provar ele também. Porque se Davi tivesse feito aquilo ali, pastor, ele deixaria de ser o quê? O homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa interessante. Aí é uma outra situação, mas aí ele já era rei, ele estava numa displicência, ele foi cobrado por isso para o resto da vida dele. Para o resto da vida dele, o profeta vai chegar e vai dizer:
você fez às escondidas, teu filho vai fazer às claras. A espada, Davi, nunca mais vai sair de dentro da tua casa. Pronto. É a única situação, irmão, em que Davi, ele pisou na bola com a vontade de Deus. E Deus falou, vai ser punido. Mas a questão dele ser segundo o coração de Deus, já falei isso aqui, não é porque ele era um homem sem defeito, era porque ele fazia o que Deus queria. Só isso. Tá? Então, depois de ungido o rei de Israel, irmão, Davi voltou para o campo cuidar das ovelhas do seu pai. E esperou em Deus, que se encarregou de colocá-lo aonde? No palácio de Saul. E como que foi essa chamada, irmãos, para ir para o palácio? Foi, olha, estou te convocando para você vir para o palácio lutar. Não. Era um espírito maligno da parte de Deus, irmão. Permitido por Deus. Que chegava ali até Saul e nós não sabemos, irmãos. A Bíblia não diz que ele ficava possesso, mas atormentava ele. E quando Davi começou a tocar ali a sua lira ou a sua harpa, o demônio, o espírito saía de Saul, deixava Saul. Foi assim que Davi foi chamado para o palácio. Não foi para ser colocado uma coroa na cabeça dele, não foi para ele ser um soldado, general, que geralmente quem substituía um rei era um general, né? Não foi dessa forma. Foi para tocar a lira. E novamente poderia falar, Senhor, mas eu não fui ungido lá, o Senhor está me chamando para um palácio, para tocar, para ser um tocador, né? Igual o rapaz lá uma vez, a Eliette, oi, e aí, pai, Senhor, tocador? Tocador não, músico. Aí a Eliette, nossa, então me perdoa, músico. Né? Não, irmão. O Senhor me chamou para ser músico. Davi poderia pensar dessa forma. Não, irmão, mas foi o que Deus colocou. Ele sabia que... Eu tenho plena convicção que Davi via Deus trabalhando. Não é dessa forma? Pode ser dessa forma. O próprio José, irmãos. José também, a Bíblia não mostra em nenhum momento José murmurando. Mas mostra José esperando. Quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele fala, olha, quando você estiver lá, lembra de mim, rapaz. Lembra de mim aqui. Me tira desse lugar aqui. Aí 2 anos, irmão, o homem esqueceu ele lá dentro. Até que o faraó sonhou. Então Deus trabalhando, né? Vamos ver aí. A paciência e responsabilidade de Davi. Tempos depois, quando Saul começou a ter ataques malignos, foi recomendado por seus servos a ouvir um pouco de música. E um dos textos que eu mais acho bonito aqui nesse ponto é quando diz ali, né, uma pessoa que casualmente também viu talvez Davi tocando em algum lugar, alguém vai falar assim, ó, buscar, pois, um homem que saiba tocar bem. Saiba tocar bem. E foi lá, lembraram de Davi naquele momento. Mas era Deus trabalhando. Aí, irmãos, aqui fala sobre a responsabilidade dele. Irmãos, em nenhum momento Davi descuidou-se de suas responsabilidades. Olha o que ele faz quando ele é chamado para ir tocar. A Bíblia vai dizer que ele deixa ali as ovelhas ao cuidado de uma pessoa. Olha, irmão, a situação. Não, irmão, Deus está me chamando para lá, eu vou deixar de qualquer maneira aqui. Isso aí, Deus ele já está olhando no céu e já está observando como que essa pessoa está agindo nas pequenas coisas. Porque se é infiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Deus trabalhando aqui e vendo também aqui. Outra situação, quando o pai de Davi fala para Davi
vai lá nos teus irmãos, procura saber como eles estão, leva aqui o queijo, leva aqui umas coisinhas boas para o capitão, para o general, para o rei e para os teus irmãos. Irmão, ele levou muita coisa. Quando ele chega lá, que vê aquele negócio lá, peleja, o Golias lá, gritando lá, feito um desesperado lá, a Bíblia diz, irmãos, olha o que Davi faz. Ele pega tudo que o pai dele mandou e deixa com outra pessoa de responsabilidade. Ele não deixa as coisas que é colocada nas mãos dele de qualquer maneira. Isso aqui chama a atenção da gente, irmão. Chama muita atenção, tá? Ele deixa ali, aí sim ele vai lá perguntar: quem é esse homem aí? Que negócio é esse? Ele está afrontando aí. Aí é que ele vai fazer, tá? E vamos, irmãos, então para Paulo. Paulo, da mesma forma, já foi falado aqui na última lição, né? Ele foi chamado por Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, mas não foi automaticamente que ele já se tornou o apóstolo dos gentios. A Bíblia vai dizer que ele então vai para Damasco, acontece aquilo lá dele voltar, ele recobra as suas vistas, e depois disso, irmãos, ele mesmo vai falar aos Gálatas, ele mesmo escrevendo aos Gálatas, ele vai explicar e ele deixa entender que ele não vai direto para Jerusalém. Porque se ele fosse direto para Jerusalém, irmãos, não ficava uma pessoa ali naquele lugar. Mas a Bíblia ele mesmo dá a entender que ele vai para a região da Arábia, fica 3 anos, irmãos, naquela região. Fazendo o quê? Aonde? A Bíblia não fala. Mas com toda certeza ele estava lendo as Escrituras, ele estava comparando o Antigo Testamento com as palavras de Jesus Cristo. Não diz, irmão, se ele talvez estava numa caverna, não diz se ele estava na casa de alguém, passando ali escondido um tempo, mas ele estava 3 anos ali, longe dos holofotes. Alguém, se fosse a gente ali também naquele caminho de Damasco ali, quando Jesus aparecesse, no outro dia eu já queria. E aí você, dizem que por causa de um grito mal dado, você perde toda a boiada. Aqui, ele teve sabedoria de não ir avante e levar, e deixasse, né, a obra de Deus de qualquer maneira. Por isso, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. O pastor lá do Cetadeb, né, que ele grava uns vídeos aqui, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que na vida dele, quando ele ia, alguém falava assim, fulano de tal vai estar pregando na igreja. O jeito dele, irmãos, descobrir se tinha alguma coisa errada com esse cidadão, ele fazia 3 perguntas para essa pessoa. E essas 3 perguntas estão ali, ó. Ele chegava para a pessoa e falava assim: qual é o fruto do teu ministério? Você já cuidou de igreja? Você já foi submisso ao teu pastor? Você já cuidou de algum departamento na sua igreja? Você já trabalhou em alguma área na sua igreja? Se essa pessoa fala: não, eu sou itinerante. Pronto, irmão, já era um ponto ali que ele falou: esse cabra aí, ele é um aventureiro. Tá? Mas ele fazia outra pergunta: quem é a sua autoridade? O que é isso, irmão? Você está debaixo da ordem de quem? Não, eu não obedeço homens, não. Tem gente que fala, irmão, isso aí. Eu não obedeço homens, não. E aí, qual é o texto que eles usam? O texto lá de Pedro dizendo, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas ali o texto anterior vai dizer que eles falam para eles assim: olha, nós estamos te dando uma ordem para vocês pararem de falar do nome de Jesus Cristo. E aí Pedro vai abrir a boca e vai dizer: é melhor obedecer a Deus do que vocês, essa ordem que vocês estão dando aí.
Ali não tem nenhum lugar falando que nós não podemos obedecer homens. Nós não só podemos obedecer, como nós devemos obedecer a homens, irmãos. Tá? Tem gente aí que... Aí, irmãos, se a pessoa falasse para ele assim, olha, não, eu não tenho pastor, não. Então, não tem lugar para você aqui na igreja, não. Não tem lugar aqui para você. A terceira e última pergunta que ele fazia, irmão, e é onde pegava a pessoa, é essa aí, ó. Como está a sua família? Aí é nessa pergunta aqui, irmãos, que a pessoa gaguejava. E aí, quando ele ia perceber ou ia pesquisar, era um cidadão que tinha largado a esposa, estava com a outra mulher, saiu da cidade por causa de escândalo e estava se aventurando em uma outra cidade. Olha, 3 perguntinhas, irmão. E aqui diz sobre a questão do exemplo. Paulo, irmãos, não queria que as atitudes dele de matar cristãos ficassem ali como algo na frente, mas ele deu um tempo para que Deus trabalhasse na vida dele e, ao mesmo tempo de trabalhar na vida dele, irmão, trabalhasse também na vida daquelas pessoas. E trabalhou. É tanto que ele foi aceito. Teve uma resistência, mas ele foi aceito, tá? Vamos aí. Critérios, irmãos, que usados pelos apóstolos. Irmãos, os apóstolos, eles não consagravam ninguém diferente, que eles não conheciam. Geralmente eram pessoas que eram daquele local ali. Os apóstolos, com exceção de Paulo e com exceção de Apolo, tá? Mas mesmo assim, esses homens aqui, eles tinham muito conhecimento também de algumas pessoas fora. Mas geralmente os apóstolos, eles consagravam aquelas pessoas que estavam mais achegadas ali, tá? Vamos aqui, pular aqui. E uma dos critérios que eles usavam, irmãos, eram as raízes comunitárias. O que é isso aqui, irmão? Pessoa de dentro. Pessoa de dentro. Uma coisa que acontece e que é louvável, irmãos, na Assembleia de Deus, eu sei que tem os seus defeitos também, tá? Mas em algumas igrejas, que não convém aqui eu ficar falando o nome, o que acontece? O pastor, ele é formado em um seminário, passa-se 3 anos, irmãos, em um seminário, fechado, viu? Um seminário onde ele vai estudar lá naquele local. E quando ele sai dali como pastor, ele é enviado para uma igreja que ele não conhece e que ninguém conhece ele. Isso aí pode dar certo. E dá certo em alguns pontos, irmãos. Mas é um risco também. Geralmente, na Assembleia de Deus, como que acontece, pastor Johnny? Geralmente são pessoas que são conhecidas da igreja, que já fazem parte da igreja. Nós temos um exemplo aqui. Quem foi que substituiu o pastor anterior daqui? Um pastor que estava ao lado dele, que conhecia a igreja e a igreja era conhecida dele. O pastor já tinha um conhecimento, inclusive, dos próprios irmãos. Tá? E isso aqui acontecia também lá no Antigo Testamento. E aí nós temos um caso aqui. Quem foi chamado para ser o substituto de Judas? Porque o colégio apostólico não poderia ser desfeito. Teria que ter a 12ª pessoa. E aí foram chamadas 2 pessoas lá, né? Para ser escolhida. E uma delas ali, no caso, foi o escolhido para ocupar o lugar de Judas. Mas preste atenção, aqui em Atos capítulo 1, 21, diz que deveria... essa pessoa teria que estar com eles desde o início, olha, irmão, desde o início, ou seja, caminhando com Jesus Cristo, era um discípulo, teria que ser um discípulo
de Jesus Cristo e testemunhar, irmãos. Ele deveria estar naquele momento em que Jesus foi assunto aos céus. 2 critérios. E isso seguiu, e isso aqui foi inclusive uma das barreiras que Paulo enfrentou no seu apostolado, tá? Mas irmão, no início da minha fé, eu cria que o apóstolo Paulo, ele foi o 12º apóstolo, irmão. Eu cria dessa forma, mas na minha simplicidade. Mas não, irmãos, o Matias foi o 12º apóstolo. Porque antigamente eu pensei assim, porque como Matias não fala nada dele, eu acreditava, né, que o Paulo ele foi aceito como 12º apóstolo. Não, irmão, não foi dessa forma. Matias foi aceito como 12º apóstolo. Tiveram outros apóstolos, mas como enviados, tá? Mas o colégio apostólico foi fechado em 12 apóstolos, tá? Vamos lá para o segundo ponto aqui, qualidades espirituais e caráter. Irmãos, outro ponto aqui que tem que ser observado. E Matias também, não é aquele que caiu ali de paraquedas, né? Não. Matias, na verdade, ele era um dos 70, né? Que fazia parte trabalhando ali. Exatamente. Então estava ali com Jesus. Ele estava no número 70, assim como Barnabé, certamente, estava ali, Matias também, ele era uma pessoa e uma pessoa íntegra. E aqui, irmãos, outra coisa aqui, olha, para exercer e ser ministro, tem que ter essas qualidades aqui que tinham nos diáconos. Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. 2 coisas aqui, irmãos, pode acontecer na mesma hora. Ser cheio do Espírito, o Espírito Santo pode te encher numa semana, em um mês. Sabedoria, aqui, irmão, não está falando tão somente de sabedoria humana, mas da sabedoria dada pelo Espírito. O Espírito pode te dar essa sabedoria. É um dom, tá? Agora, preste atenção. A boa reputação, ela não acontece de um dia para o outro. A boa reputação, ela vem se estendendo, vem caminhando. Por isso, irmãos, para consagrar uma pessoa, eu não sei, aqui não é exigido, não, pastor, mas em alguns ministérios é exigido certidão de nada consta criminal. Certificado de antecedentes criminais. Que é uma coisa normal e natural. Está desconfiando de mim, pastor? Estou desconfiando. Está escrito na sua cara, assim, ó, na sua testa, que você não fez nada. O nada consta. Está escrito aqui na tua testa, assim, ó, nada consta. Não. E é tão sério isso, irmão, que o nada consta, só quem tem acesso a ele é a justiça. Então, como que você vai dizer uma coisa e vai acontecer outra? Pastor José Wellington, lá na geral agora, no Belenzinho, ele foi no vídeo agora, no YouTube, está lá, para trabalhar com criança na igreja lá, do Belenzinho. Certificado de antecedentes criminais. Tem que apresentar. Sabe por quê? O número de pedófilos que estão entrando nas igrejas. Então, nada mais justo. Eu não fico nesse lugar se está desconfiando de mim. Paciência. Todos os tribunais. Não, vou pegar aqui só do Valparaíso. Negativo. Tem que ser geral. A nossa conversão da CEADIF, ela cobra, ainda até hoje ela cobra, para ser evangelista e pastor, ela cobra os dados da consta. Aí. Tá certo. E se a igreja aqui adotar um dia, irmão, não vai ficar chateado com isso, não. Porque a situação está fechando.
está se fechando. Exatamente, que é o bom testemunho que vamos falar agora. Ô pastor, mas assim, tem pessoas que têm antecedentes, só que ele conheceu a Cristo, mudou e aí foi convocado a ser pastor. Nesses casos, aí pega, puxa a ficha, já foi preso. Aí o que faz? Se ele ainda está devendo, se ele está devendo ainda, vai constar. Se ele não está devendo, vai estar lá escrito assim, ó, nada consta. Ele não deve mais nada à justiça. Tá? Ele não deve nada mais à justiça. Então, o que ele fez antes é um crédito que a igreja está dando, tá? Para ele trabalhar. Porque, irmãos, se eu falar das bobagens que eu já fiz quando eu não era crente, eu não posso falar aqui. Entendeu? Então, mas Jesus me transformou. Né? Jesus me transformou. Então vamos lá, irmão. Outra coisa é o bom testemunho. Tá? O bom testemunho. E aí ele vai tocar numa palavra interessante aqui, irmão. A palavra pedigree. Pedigree é para quê, irmão? É só para a raça do cachorro. Mas preste atenção. Pedigree, irmãos, não quer dizer tão somente para cachorro. Pedigree vem de uma palavra francesa, que é pé de gru, né? Gru eu estou falando no aportuguesado aqui, mas lá é pedigree, né? É um pé de um animal, de uma ave que fazia uma bifurcação. E aqui está falando do quê? De genealogia. Ou seja, meu passado. Quando se fala assim, esse cachorro tem pedigree, significa que ele é bom. Ele tem um antecedente bom. Pedigree aqui é testemunho. Se a gente for colocar aqui, não tem na Bíblia isso não, viu, irmão? Não tem na Bíblia isso não, tá? A palavra pedigree. Mas é o bom testemunho. O que se fala. Da onde você é. Quem é você, rapaz? Então é isso aí. Olha uma coisa interessante que eu escutei um pastor falando. Em Varginha, tem um bairro lá, onde é bairro Bom Pastor. Mas preste atenção, o bairro não foi colocado por causa de Jesus, o Bom Pastor. Foi por causa do pai de Bernard Johnson. Por causa de um pastor que o bairro todinho amava esse pastor. E aí colocou bairro Bom Pastor, por causa de um bom pastor que morou ali naquele lugar. Meu Deus do céu! Que coisa interessante, irmão. Eu sei que, irmão, a palavra pastor hoje, para muitos aí tem gente que odeia mesmo. E por causa dos escândalos aí que outros cometem. E a gente, irmão, nós aqui, pagamos pelo pecador, né? O justo paga pelo pecador, infelizmente. Mas nesse caso lá, o bairro se chama Bom Pastor por causa de um bom pastor que morou ali naquele lugar. Olha que situação, né? Vamos lá. Vida de trabalho. Outro aspecto que deve ser seriamente considerado no chamamento é que Deus não vocaciona preguiçoso para a sua obra. Se é preguiçoso, irmão, Deus não chama. Tá? E a gente observa aí, irmão, se os irmãos não notaram ainda, o pastor está aqui na oração de manhã, o pastor está no trabalho da tarde, na quarta, o pastor está na terça, o pastor está na sexta, o pastor está na escola dominical, o pastor está no evangelismo, e se ele pudesse, ele estaria em mais lugares ainda. Agora, um pastor preguiçoso, irmão, aí pronto, a obra vai acabar. Então, uma das situações aqui é que Deus, ele chama os mais ocupados. Aí nós temos exemplo na Bíblia Sagrada.
Moisés, né, que nós já vimos aqui, que ele foi chamado ali quando ele estava trabalhando, irmão. Ele não estava desocupado, não. Tá? Outro, Davi estava trabalhando. Acabaram-se os moços? Não, tem um que está trabalhando. O único que estava trabalhando, irmão. Então chama ele, que é ele deve ser então o rei. Quando chegou, Deus falou, é esse aí, pode ungir, tá? Gideão, irmãos, o que ele estava fazendo? Malhando trigo no lagar, quando foi chamado para ser juiz. Eliseu, o que ele estava fazendo? Estava trabalhando, estava arando a terra, tá? Amós, o que ele estava fazendo, irmão, quando ele foi chamado para ser profeta? Ele era boieiro, ele era boiadeiro, tá? Os apóstolos, irmão, Pedro, André, Tiago e João, o que eles estavam fazendo quando Jesus chamou? Estava trabalhando. Mateus, o que estavam fazendo? Trabalhando também, né? Paulo, irmãos, ainda que ele estivesse trabalhando da forma errada, mas estava trabalhando. Quando Jesus chamou ele, irmão, estava cumprindo uma missão, não estava de braço cruzado. Então, irmãos, Deus, ele trabalha com pessoas que estão trabalhando, tá? Estão ocupados, tá? Outro aspecto aí, irmãos, é a submissão à autoridade. Aí foi falado aqui, eu já toquei nesse assunto, né? Nós temos que ser submissos. Nós temos que ser submissos à autoridade, tá? Do mesmo jeito que nós temos que ser submissos aí, irmãos, às autoridades daí de fora, desde que eu já falei aqui para os irmãos, tá? Eu já falei, vou mostrar de novo, tá? Aqui está até mesmo a Constituição brasileira. Mas se aqui na Constituição brasileira for colocado um artigo, irmãos, que vai contra a palavra de Deus, nós temos que escolher a palavra de Deus. Tá? Ainda que a gente perca a vida, irmão. Ainda que seja preso, mas nós não podemos rejeitar a palavra de Deus. E isso aí nós temos que ser submissa à autoridade, desde que essa autoridade não esteja chocando com a palavra de Deus. Desde que não esteja chocando. E eu vou ser muito franco com os irmãos também. Seja submisso ao seu pastor até o momento em que ele seja submisso a Deus. Porque no momento em que ele deixar de ser submisso a Deus, saia o mais rápido possível. Tá? E eu vou ficar aqui e eu quero mudar esse pastor. Não fica não, irmão. Vai procurar um outro lugar, tá? Porque a tendência ali é só piorar. Tá? Então, cuidado com isso aí também. Vida de submissão, conselhos práticos aos obreiros. Finalizando esse tema, duas orientações da primeira parte, tá, irmão? Finalizando esse tema, duas orientações são importantes para os novos obreiros do Senhor. Primeiro, nunca pense, irmãos, que os resultados vão vir rápido. Nunca. Nunca pense que os resultados... Amanhã já vai ter resultado no que eu estou fazendo para Deus. A história diz, irmão, que John Wesley, ele pregou muito, muito mesmo, e nenhuma alma aceitou a Jesus como Salvador. E depois de um tempo, é que as multidões começaram a vir, e ele foi um dos maiores ganhadores de almas do seu século. Então, não pense que vai acontecer. Chegamos lá na QNQ também da mesma forma, irmão. Chegamos lá, começamos do zero na igreja. Irmão, e oração, Senhor, manda gente para cá, Senhor, salva a alma. Não tinha salvação de nenhuma alma, irmão. Todo culto. Vamos fazer uma cruzada. Agora quero ver se não tem salvação de almas. Irmão, 1 mês de oração, não foi? 1 mês de oração. E aí, irmão, hoje mesmo ele estava falando sobre isso com a gente, nós estávamos conversando. Enquanto eu fui fazer visita, convidar as pessoas, a Eliette foi convidar criança. Sozinha.
Ela sozinha, não tinha ainda ajudante lá. Sozinha. Irmão, quando foi à noite, o varão que veio de Goiânia, ele pousou em casa. Pousou a noite em casa. Não comeu o cidadão, irmão. Ele não almoçava nem jantava. Ele dormia lá no quartinho, lá no fundo. Mas porque a gente não dava comida para ele? Não. Jejum, irmão. Jejum. Irmão, a cruzada foi lotada de criança. Não tinha um adulto, irmão. Não tinha um adulto. O irmão que veio de fora falou, olha, irmão, pastor, ele falou no microfone. Ele falou, olha, eu nunca preguei para uma igreja tão cheia de criança. E ele veio não pensando que ia pregar para adulto. E pregou, irmão. Mas aí foi ele que disse, né, que viu a glória de Deus assim, olha. Estava triste porque não tinha. Foi de criança. Aí ela disse que ela estava falando com Deus, aí disse que Deus falou para ela assim, olha, ela disse que quando ela olhou assim, ela viu a glória de Deus por cima das crianças. Assim. Aí passou-se algumas semanas, foi você que sonhou, que estava chegando na porta da igreja, umas pessoas com mala. Aí ela sonhou que tinha umas pessoas na porta da igreja com algumas malas. Irmão, passou-se poucos dias, chegou uma família, um grupo de irmãos lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para congregar. Mandado por Deus, irmão. E a partir de aí, a igreja lotou. Graças a Deus. Então, uma semana, Senhor, 6 meses eu estou aqui. Irmão, não tenha pressa, não. Não tenha pressa. Presbítero Cristiano, não tenha pressa. É Deus que trabalha ali no Mingone. Né? Deus trabalha. Tá? Então, primeira coisa, não espere resultados imediatos. Segundo, não se deve fazer do ministério. Aqui, né, não diz assim, mas eu vou falar cabide de emprego. Eu vou, né, eu quero ser pastor porque eu quero ser rico. Esse pensamento, irmão, ainda que tenha pastores exploradores, ainda que tenha pastores aí, irmão, que estão na nata mesmo aí, mas não é de Deus isso. Ministério não é para ser rico. Ser pastor não é ser rico. Agora, se você quiser ter um emprego fora e ser pastor ao mesmo tempo, há como conciliar. Mas não use a igreja como meio de vida para se enriquecer, tá? O ministério do obreiro exige renúncia a toda ganância material. Equivoca-se o obreiro que pensa em enriquecer pela via ministerial. Nós encerramos essa parte aqui com essa pergunta aí, olha. A quem presto conta das minhas atividades? Se você disser a ninguém, então você não serve para ser obreiro. Tá? Estou submissa a alguém ou sou totalmente independente? Isso aí é uma questão para você mesmo responder. Segunda parte da nossa aula, a preparação para o ministério. Nessa lição, o estudante terá, deixa eu ver se está gravando aqui mesmo aqui o áudio, tá gravando aqui, beleza. Nessa lição, o estudante terá esclarecimento de como uma pessoa pode se preparar para o ministério, desempenhando a tarefa que lhe foi dada por Deus e foi designada por Deus, agindo com sabedoria, prudência e plena capacitação. A preparação para o ministério pode ser bastante diversificada. No passado, irmãos, acontecia muito nas igrejas seminários, irmãos, era de 1 mês seminários, em algumas igrejas. E nesse 1 mês, irmãos, era a preparação. Vinham pastores de fora para poder trazer estudos e aquele negócio, era a preparação dos obreiros. Hoje, irmão, pastor, hoje não acontece mais isso, mas você tem material, irmão, abundante, para você poder estudar. Hoje você tem também a palavra de Deus, hoje você pode baixar curso, hoje você pode assistir pelo YouTube, irmãos, palestras, e por aí vai. Então, hoje, na realidade, tem muito mais facilidade que você pode
se preparar, tá? Deixa eu passar aqui. Bora, meu filho. Sim. Hoje as facilidades, né, eu já falei aqui, agilizaram o processo. Vamos aqui, passar aqui. A preparação. Preparar-se não é desperdiçar tempo nem dinheiro. O comentarista aqui, ele fala do pastor João Colenda. Eu não sei se os irmãos já viram o testemunho do pastor João Colenda. Pastor João de Oliveira, um servo de Deus, ele morreu. Ele morreu e o pastor João de Oliveira é que conta isso aí. E ele conta no sonho dele que ele tinha chegado ao céu, no paraíso. Ele tinha chegado no paraíso. E ele ali, vendo algumas coisas assim, viu um rio muito bonito mesmo e tal. Quando ele estava ali, ele escutou uma voz assim, olha, Deus, aqui quem fala é o missionário João Colenda. Nós precisamos do pastor João de Oliveira. E nesse momento o pastor João de Oliveira ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele contava isso aí antes aí ele passou para o Senhor. Mas ele contava esse testemunho dele, isso por causa da oração desse cidadão aqui, chamado João Colenda. Aí ele voltou, quando ele abriu os olhos, ele falou, João, por que você foi orar? Estava tão bom. Aí as pessoas chegavam para ele e falavam, pastor João, como que é, João de Oliveira, como que é o céu? A única coisa que ele falava era, o céu é maravilhoso. A única palavra que ele podia e Deus colocava na boca dele para falar era isso aqui. Esse pastor João Colenda aqui, da oração, né? Ele fala o seguinte de uma coisa, ele ilustrando aqui, a questão do estudo em si, né? Ele comparava alguém que afia o machado antes de entrar na floresta para cortar árvores. Enquanto muitas pessoas vão na frente já com os machados ali sem amolar, um fica para trás amolando, passando algum tempo ali amolando. E aí, não sei se 20 minutos, 30 minutos, enquanto uns já estão trabalhando já meia hora, esse aqui que já amolou, ele chega lá e corta muito mais árvores do que aquele que está trabalhando há meia hora, batendo lá nas árvores. E aí, falando sobre os estudos, irmãos, sobre a palavra de Deus. Tem que gastar tempo com isso aqui. Não é de qualquer maneira, de forma nenhuma. Nós temos que nos preparar. E temos que preparar, então, com estudo e com oração. Mantendo o vigor profético do chamamento. Para que o chamamento ministerial não arrefeça e diminua diante das dificuldades, o obreiro deve manter o foco da visão e os olhos fitos em Deus, sem jamais esquecer seu chamamento. Paulo, ele vai dizer, em 1 Timóteo 1,12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, ou seja, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Irmãos, nós não podemos perder o foco. A primeira coisa aqui é não perder o foco. Segundo, cuidar das disciplinas do Espírito. Aqui, irmãos, não é o Espírito Santo, é o Espírito humano. Nós somos corpo, alma e espírito. Portanto, nós temos que trabalhar essas três áreas da nossa vida, cuidar dessas três áreas. Se nós não cuidarmos de uma delas, nós podemos fracassar no nosso ministério. E a primeira aí, irmãos, é o interior. Geralmente a gente trabalha em primeiro lugar o quê? O nosso exterior. Mas primeiramente nós temos que trabalhar o nosso interior. E o interior aqui, irmãos, é o homem interior. O que é o homem interior que a Bíblia chama? É o espírito humano, tá? E aí Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar o espírito,
Como que nós trabalhamos o espírito, irmão? Cultivando o temor de Deus. Preste atenção. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus, irmãos, é ter um respeito por Deus. É ter um respeito pela chamada. É justamente você sempre falar, será que eu estou deixando Deus triste? Como que está a minha vida? O Espírito Santo está feliz comigo? E aí, os textos que nós temos aqui, né? Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aquele que teme a Deus, irmão, Deus deixa se conhecer. Este texto de Salmo mostra a intimidade com Deus, que a intimidade de Deus vem pelo temor. É para os que o temem, né? Então, em primeiro lugar aí, nós temos que cultivar o temor de Deus. Segundo lugar, nós temos que cultivar, irmãos, a nossa mente. E aí, quando fala de mente, nós estamos falando da nossa alma. Da nossa alma. É bom recordar que cada crente foi lavado, purificado pelo sangue de Jesus e aperfeiçoado no homem interior. No entanto, se não cuidar da mente e cultivar com coisas boas, ela se contaminará e prejudicará o chamamento. E mais uma vez, irmãos, é triste a gente ver coisas acontecendo dentro da igreja, né, na questão de suicídio, tá? E infelizmente isso atacando pastores. Mostrei para os irmãos aqui no básico, né, o nível de suicídios nos Estados Unidos. E também no Brasil isso tem acontecido. E isso tem que ser trabalhado o intelecto, tem que ser trabalhado a vontade, tem que ser trabalhado também as emoções. E com as emoções, o obreiro chora, a obreira chora, ri, pula, alegra, se entristece, fica tomado de raiva, dá vazão à ira também. Isso tudo é a nossa mente, o nosso ser, a nossa alma que é responsável para fazer isso aí. Pastor, pode ir na terapia e aí conversar sobre os problemas? Ou isso vai ser uma coisa? Pode? Não, de maneira nenhuma. Eu vejo que a terapia, desde que seja uma pessoa temente a Deus, desde que seja uma pessoa que não vá, de preferência cristão. E tem muitos terapeutas cristãos, irmão. Tá? Não tem problema não. Psicólogo, cristão, vá. Psicoterapeuta, vá também, não tem problema não. Mas o melhor psicólogo, o melhor psicoterapeuta, o melhor terapeuta se chama Jesus de Nazaré. Tá? Isso aí você pode ir nele constantemente, mas os psicólogos, terapeutas, irmãos, eles são chamados nessa área para ajudar, desde que não vá levar você para um outro caminho, e aí a pessoa tem que ter maturidade para isso também, para saber se ali é Deus falando ou é o diabo falando na boca dele. Isso é verdade, pastor, porque eu tenho uma cunhada que a própria psicóloga dela tomou a dor dela no relacionamento dela e estava induzindo ela terminar o casamento. Realmente induzindo ela terminar o casamento dela. Então a gente tem que vigiar até nos profissionais mesmo. Viu, irmão? Um caso aqui, ó, que na prática, aí, o que está acontecendo? Ao invés de ajudar a regularizar um casamento, vai mandar separar. E muitas vezes por bobagem. Muita psicóloga, muito terapeuta, irmão, estão se formando aí, são esquerdistas. Infelizmente, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí mesmo. Não tem problema nenhum, não, tá? E vamos lá. Então, cultivar a mente, cuidado com os pensamentos e imaginações. Através dos pensamentos entram coisas boas e ruins na mente humana. Quando se dá vazão à imaginação, pode-se cair num mundo irreal e ser por ele tragado, tá? E a Bíblia manda, né, nós levarmos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo
estando prontos para punir toda a desobediência. Nesse caso aqui, Deus, né? E aí, irmãos, o que nós devemos pensar? Está escrito em Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 8. Diz lá, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, irmão, agora, foge disso aqui, então faça um filtro. Não tem louvor, não é verdadeiro, não é nobre, não é correto, não é puro, não é amável, não é de boa fama, tira da sua mente isso aí, tá? E cuidados com as nossas emoções, irmãos. Com as emoções choramos, rimos, pulamos, gritamos. Fechou aqui? Não sei se... nós observamos, irmãos, Jesus ria, irmãos. Mas onde está dizendo que ele ria? Daí! E daí que não tem escrito que ele não ria? Ele ria, irmão. Eu imagino ele andando ali com os apóstolos e rindo. Eu estou falando isso, irmão, porque a gente pensa que ser crente é ser delegado. Não pode ser não, isso é brincadeira, e não sei o que. Não, precisa... E eu costumo sempre dizer, Deus é um Deus, irmãos, que ele é um Deus gracioso. Dá uma olhada na girafa. Se aquilo ali, irmãos, não é uma graça que Deus fez com a gente, você olhar e começar a rir de alegria de ver um animal tão bonito daquele jeito, outras situações que Deus faz, inclusive na natureza, tem gente que olha para a natureza e começa a rir. Então, isso, as nossas emoções. E quanto mais você se fecha, irmão, mais os problemas também vem junto também, né? Então, o homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Obreiros há que não cultivam a paciência, a sobriedade, o equilíbrio, por isso perdem o controle por qualquer coisa. Lá na 15 do Penorte, na primeira igreja onde eu me reconciliei, ali também, e ali, irmão, tinha um obreiro lá na portaria um dia, o pastor, um obreiro deu um murro no estômago de uma criança, um diácono. Esse diácono, ele devia estar no UFC, né? Então, é terrível. Vamos lá. Cuidado com o corpo, irmãos. Cuidado com o corpo. O corpo é morada do Espírito. O corpo é morada do Espírito. Tá? Então, nós temos que cuidar do corpo com toda certeza. Tá? Vamos lá. Todo obreiro deve buscar o equilíbrio no trato com o corpo, zelando por ele, como faz com a alma e com o espírito. Afinal, o corpo faz parte de um todo, conforme está explicado nesse capítulo. Quando Paulo fala, irmão, preste atenção nisso aqui, ó. Quando Paulo fala, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, ali, irmãos, não é Paulo fazendo ali um chicote de osso ali e batendo nele. Eu preciso sofrer. Eu esmurrando aqui, dando murro no meu corpo. Não, ele não está falando disso. Ele está falando aqui, irmãos, que ele entendia que todo o seu ser precisava ficar sob severa disciplina. Quando ele fala esmurro o meu corpo, estava dizendo, eu digo não para as coisas terrenas, as coisas materiais, as coisas que me afastam de Deus. É isso que ele estava fazendo. Tem religiões aí, irmãos, que ensinam você a se mutilar para poder você alcançar alguma coisa. Tem aí um grupo aí que na Semana Santa, eles andam aí na rua aí, batendo um chicote feito de gilete, irmão, nas costas. Alguns aí, fora do país aí, eles são crucificados mesmo, irmão. Crucificados. As mãos deles são furadas, eles são furados numa cruz. Aonde que está escrito isso? Tá? Então, cuidado com isso aí.
a um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, Deus não despreza, tá? Os exercícios físicos, irmãos, é errado fazer exercício físico? Não, tá? Mas é difícil fazer, mas tem que fazer. Alguém vai dizer assim, os pastores antigamente não faziam exercícios físicos, mas irmãos, preste atenção, quem disse que eles não faziam? Eles andavam 10 quilômetros para ir na igreja. Às vezes a pé, às vezes de bicicleta. Eles, irmãos, estavam ali constantemente cuidando da sua própria saúde, sem eles perceberem. Agora hoje, irmão, é uma barriga gigante. Pastores, estou falando de pastores, tá? Eu estou falando de pastores. Tinha um lá lá em Palmas uma vez, a gente foi, tinha um pastor assim, aí chegou uma irmã junto com a Eliette, falou assim, olha, o pastor ali está parecendo que ele comeu uma jiboia assim, a jiboia enroscou assim, engoliu um bezerro e ficou aquele negócio que o bucho era tão grande, irmão. Tem que ter cuidado com isso, irmão. Tem que fazer exercício. Tem que andar. Hoje você vai na padaria, né? Vai na padaria, o Célio vai na padaria, eu vou de carro. Na academia, irmão, fechei lá a academia lá, eu ia de carro. 200 metros de casa, 300 metros de casa. Chegava de carro. Não, mas é porque pode chover, né? Pode chover. Pronto, então aí não tem desculpa, né? Ou então a padaria entrega em casa e pronto. Então, irmãos, cuidado com o corpo. Cuidado com o corpo. Eu estou falando muitos pastores, irmão. Eu estou falando agora novamente, pastores, tá? Muitos pastores passaram para o Senhor, não foi, chegou o momento dele, mas presta atenção, se ele tivesse cuidado melhor da saúde dele, ele teria ficado mais um pouquinho. Eu acho que é mais fácil até de dar um bom exemplo para os membros. Exatamente. Se infartar, irmãos, porque infartou? Veia entupida. Né? Irmão, eu fico até com medo, irmão. Alguns pastores aí, irmão, Coca-Cola, irmão, parece que teve um que falou que queria, perguntou para Deus se tinha Coca-Cola no céu. Porque é viciado em Coca-Cola, irmão. Os crentes gostaram, né? Repara, irmão, e principalmente nos dias atuais. Agora, não é também, da mesma forma que eu não posso descuidar, eu não posso também, não é o caso, não estou falando isso não, tá? Eu estou falando assim, não posso levar também ao extremo, né? Não, e tal, bombar, né? Vamos aí, whey aí, não sei o que, e bomba, e vai no coisa, e quebrando púlpito, e por aí vai, né? Então, cuidado com isso aí também, tá? Não precisamos exagerar também, viu? Então, aqui vai falar, né, sobre este sedentarismo diminui a longevidade dos obreiros das grandes cidades. O mau colesterol acumula nas artérias e causa infarto. Então, cuidado com isso aí. E aí, encerramos com essa questão aqui, olha. Estou me preparando adequadamente para cumprir a tarefa que Deus me designou? Só você pode responder isso aí, tá? Estou cuidando, cultivando meu intelecto, meu espírito, meu corpo, para ser um ministro ou uma ministra do Senhor Jesus Cristo? E aí tem a centralidade da reflexão. Deus não nos chama quando estamos plenamente preparados. Ele espera de nós que nos preparemos todos os dias para o exercício ministerial. Só os capacitados por Ele, né, e plenamente comprometidos com Deus, serão vencedores. Tá? Isso aí são conselhos, irmãos, que os irmãos devem colocar para as vossas vidas. Irmãos, não só aqueles que serão obreiros futuramente,
mas também para você ajudar aqueles que estão à frente da obra do Senhor. Amém? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.